Isso. Vamos lá. Então, vamos pegar esse problema aqui, ó. A gente sempre, quando teve um problema desse aqui, que tinha uma roldana, tá? Que passava um fio ligado a um corpo, a gente sempre desconsiderou a roldana. Agora, a gente não vai mais desconsiderar a roldana, a gente vai sempre levar a roldana em conta. Tá? Então, olha só, está dito aqui, ó, se R, o raio da roldana é 12 centímetros, a massa da roldana é 400 gramas, a massa M, que é desse bloquinho, tá, é 50 gramas na figura abaixo, qual é a velocidade do bloco após ter descido 50 centímetros a partir do repouso? Então, ele pede para resolver usando a lei da conservação de energia, tá? Bom, não era bem esse problema que eu queria resolver, tá? Mas tudo bem. E depois repetir o item A com R igual a 5 centímetros. Eu vou resolver primeiro usando energia e depois eu vou usar a lei de Newton, tá? De rotações, para calcular a aceleração. Então, primeiro o que o problema está fazendo. Então, basicamente é o seguinte, ó. Eu tenho que, lembra quando eu trabalho com energia, eu vou ter sempre uma situação inicial, tá? Então eu vou ter uma situação de energia inicial e uma situação de energia final, que é depois quando ele tiver descido uma determinada altura aqui, que ele disse que era 50 centímetros. Tá aqui, descido 50 centímetros. Então, temos que, para trabalhar com energia, né, quais são as energias que vão estar envolvidas aqui? Primeiro, esse cara vai mexer na altura dele, portanto, eu tenho uma energia potencial. Já que eu tenho uma energia potencial, eu tenho que trabalhar com um eixo de referência. Eu posso colocar esse zero aqui no ponto de partida, ou eu posso botar o zero aqui no ponto de chegada. Onde vocês preferem? Ponto de chegada, acho que é melhor. No ponto de chegada, aqui é o zero. Isso. Portanto, aqui ele vai ter uma energia gravitacional que é mgh, sendo que h é aqueles 50 centímetros. Esse cara aqui, essa roldana, ela vai girar, né? Conforme esse cara vai descer, essa roldana vai girar, esse tambor, esse disco. E, portanto, ele vai ganhar uma velocidade angular, mas ele não vai mexer a altura. Portanto, eu vou dizer que esse cara aqui não tem energia potencial gravitacional. Porque como ele não vai mexer na altura, a potencial inicial e a potencial final é igual, ela não varia, então ela não contribui. Eu vou dizer que esse cara aí eu vou jogar fora essa energia gravitacional desse cara. Então, basicamente, aqui, antes do sistema começar, esse sistema tem energia potencial, energia mecânica, que é simplesmente a gravitacional desse bloco, mais as cinéticas, né, de translação e de rotação, porque agora aquele tambor pode rodar. Mas como está todo mundo parte do repouso, isso tudo é zero. Portanto, a energia mecânica inicial é a energia gravitacional da massinha pequena, que a gente já definiu, mgh, sendo que esse h é 50 centímetros. Já a energia mecânica final, ele vai ser o quê? A energia gravitacional desse cara, quando ele estiver aqui embaixo. A gente já viu que não vai ser zero? A gente já viu que isso aqui é zero. E que outras energias tem? Porque se ele tinha uma energia gravitacional, essa energia tem que ter ido para outro lugar. Para onde que ela foi? Para as energias cinéticas, né? Para a energia cinética de translação desse cara, mais a energia cinética de rotação desse outro cara aqui. E, portanto, essa energia final vai ser mzinho v ao quadrado sobre 2, energia cinética de translação, mais energia cinética de rotação, que é I ômega ao quadrado sobre 2. E a gente sabe que energia mecânica se conserva, então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, e eu vou poder escrever mgh,
que é igual a mzinho v quadrado sobre 2, mais I ômega ao quadrado sobre 2. Aqui tá parece um pouquinho problemático. Por quê? Porque se eu quero a velocidade, eu vou precisar mg e h eu tenho. O I eu sei calcular, né? Porque o I de um tambor, que é um disco, como é que eu sei isso? Eu venho aqui, lá naquela tabelinha que eu já dei para vocês. Cadê a tabela? Peraí. Tá? E o tambor corresponde a esse cara aqui, ó. Então, o momento de inércia, que é o I, né, que é a massa inercial de rotação, é o análogo da massa para os corpos que giram, é mr ao quadrado sobre 2. Ou seja, deixa eu deletar isso aqui. Isso aqui, então, é... Oh, droga. Mzão r ao quadrado sobre 2. Então, eu vou substituir isso aqui. Eu também sei que é o seguinte, ó, eu posso vincular esse ômega, que é a velocidade, né, de rotação, aqui a velocidade angular de rotação desse cara, com a velocidade com que esse cara desce. Porque basicamente é o seguinte, se esse cara descer 1 metro, por esse pedacinho aqui tem que passar 1 metro, né? Então a velocidade nesse ponto tem que ser igual a esse. Então a gente sabe que esse ômega é simplesmente V sobre R, onde esse V é a mesma velocidade com que o bloco está descendo. Tem um vínculo, né? Portanto, eu vou ficar com mgh, que é igual a mv quadrado sobre 2, mais I mr ao quadrado sobre 2, vezes 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 é daqui, vezes ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado é v quadrado sobre r ao quadrado. Olha que interessante. Esse r R ao corta com quadrado... R. Exato. Você pode jogar Então, fora a massa? Ah, não, não pode, não. não posso porque esse mzinho é a massa do bloquinho, esse E mzão o é a MC? massa do tambor, né? Ah, tá, certo, obrigado. Tá? Então, esse é um dos problemas que agora vai acontecer quando eu levar em conta Mas dá para rotações, isolar V quadrado, né? mas dá para botar em evidência o v quadrado, V né? quadrado. Então, eu posso fazer assim, v quadrado é mzinho sobre 2 mais mzão sobre 4. Tá? E aqui é só isolar. Então, eu vou isolar. V quadrado é simplesmente mgh sobre isso aqui. Mzinho sobre 2 mais mzão sobre 4. Vejam que a velocidade com que ele vai chegar lá embaixo, né, eu posso até simplificar aqui, tirar esse quadrado e botar a raiz aqui. Tá? A velocidade com que ele vai chegar lá embaixo não depende do raio do meu tambor. Só depende da massa. Se ele tiver uma massa muito grande, ele vai roubar muita energia. No caso, o tambor vai roubar bastante energia, né? Vai roubar parte da energia, né? Da energia que ia virar só energia cinética. Porque o que eu quero dizer com roubar energia, né? Se não tivesse preso ao tambor, o que ia acontecer? Isso aqui ia cair com G, né? Ele estaria livre. Sim. Tá? Como ele não está livre, ele está preso a um robô, quando ele desce, ele desenrola o fio e gira o tambor. Então, parte da energia que ele ia ganhar para descer, para ganhar velocidade, ele gasta tendo que girar aquela massa daquele tambor. E quanto maior a massa, menor a velocidade com que ele chega lá embaixo. Então eu poderia ter um... Só um exemplo, você poderia ter um tamborzinho gigante do tamanho de uma TV, mas, por exemplo, com 2 milímetros de espessura, que ainda assim seria rápido pra caramba, por exemplo. Na verdade, aqui é o seguinte, né? A velocidade, se você quer aumentar a velocidade com que ele vai chegar lá embaixo, não importa o diâmetro do tambor. Só Diminuir importa a a massa massa só. dele.
Entendeu? Se a Tá massa certo. dele for zero, imagina que eu faço, sei lá, um aro gigante de fibra de carbono, que é a coisa mais leve que eu consigo. Tá? Então faz de conta que o bloco seja um bloco de 10 quilos e aquele aro de fibra de carbono tenha 100 gramas. Então 10 quilos perto de 100 gramas, isso aqui é zero. Então basicamente o sistema cai como se estivesse livre. Tá? Mesmo estando amarrado lá no teu tambor. O que manda realmente é só a massa desse tambor. Agora eu quero resolver esse problema olhando para as leis de Newton. Tá? Eu vou resolver esse problema não por energia, eu vou resolver por torque. Era o que o problema Professor, estava pedindo. só uma pergunta. A resposta da E e a B serão a mesma, então, né? Porque o que vai mudar é o raio, né? A resposta da A e a B são as mesmas, porque só o que muda é o raio. Né? Show. Daqui para cá. Tá? Deixa eu pegar isso aqui, porque agora eu quero resolver isso por lei de Newton. Eu vou resolver diferente agora. Vamos brincar um pouco. Não é o que o problema está pedindo, mas é o que eu quero fazer. Então vamos lá. Diagrama de forças. Quais são as forças que vão agir aqui? A gente vai ter o peso, vai ter a força de tração, né? Vai ter o peso, vai ter a tração, tá? Só que aqui é o seguinte, né? Ó, se essa tração está agindo aqui, né, se o fio puxa o bloco puxa o fio, que puxa aqui. Tem uma resposta da tração, no caso. No próprio tambor, que é essa força que vai fazer esse tambor girar. Tá legal? Importante, eu falei isso no final da aula passada, nos exercícios, como só estava o Bruno, vou repetir. A gente sempre costumava, quando tinha esses problemas com roldana, dizer que a tração de um lado do fio é igual à tração no outro lado do fio. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tinha um sistema assim, ó. Então aqui eu dizia que tinha uma tração T1 e aqui eu dizia que tinha uma tração T2. E eu dizia que essas trações eram iguais, né? Agora elas não são mais iguais, tá bom? Se eu levar em conta que tem esse tambor e esse tambor tem uma massa e que ele vai girar, eu não posso desprezar o atrito que há aqui, ó. E esse atrito faz com que as forças de um lado e do outro do fio mudem. Tá bom? Então eu não vou mais poder escrever que é T1 igual a T2. Na aula que vem, eu faço exercícios e volto nesse problema aqui. Mas eu vou resolver esse aqui primeiro. Essas aqui são as forças. Tá? Se eu quero calcular a aceleração desse bloco, como é que eu faço? Ó, o professor pode usar a segunda lei de Newton Força normal. total. Isso, força total é igual a massa vezes aceleração. Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Tá? No caso, a Eu vou gente só precisa fazer... olhar para Y, né? No caso, é só para Y, né? Então vai ficar o quê? Querem botar o eixo como? Para cima ou para baixo? Para baixo, acho melhor, porque vai ficar positivo de qualquer jeito. Para baixo. Então eu vou fazer peso menos atração é igual a MA. Qual que é o problema para resolver isso aqui? Achar a tração. Eu não sei a tração agora, né? Tá? Eu não sei o valor dessa tração. Então eu vou precisar resolver essa tração. A outra relação que eu vou ter aqui, que é o seguinte, ó, se eu tenho um disco, né, um anel, aqui, e eu faço uma força nesse ponto do anel, do disco, o que esse disco vai fazer? Ele vai girar, né? Ele vai girar, ele vai ter uma aceleração angular. Tá? Então, isso aqui é a segunda lei, tá? Mas eu vou escrever a segunda lei para rotação. Isso está na aula passada, ou retrasada, tá? A segunda lei da rotação diz o seguinte, ó, que a soma dos torques é igual ao momento de inércia, que é aquela massa da rotação, vezes a aceleração angular. Tá certo? O alfa. Como é que eu calculo o torque? Raio vezes a força. Ou melhor,
produto vetorial do vetor raio, ou vetor onde a força é aplicada, pela força. Ou seja, R vetorial F. Isso se eu estiver fazendo essa conta vetorialmente. E escalarmente, a gente vai escrever que é R vezes a tração vezes o seno. Opa! Porque se fosse cosseno ia dar zero, aí não faria sentido. O seno do ângulo entre R e T. Quanto que é esse ângulo aqui? 90. 90 graus. Tá? Então, isso aqui é I vezes alfa. Seno de 90 é 1, portanto, eu tenho que RT é igual a I vezes alfa. Aqui eu já consigo calcular minha tração. A minha tração é simplesmente I vezes alfa dividido pelo raio. Tá bom? Momento de inércia é o mesmo do disco, 1 meio de mr ao quadrado, então eu vou substituir aqui. Então, a tração é 1 meio de mzão r ao quadrado, opa, é 1 meio, tá certo, já foi, tá? Vezes alfa sobre r. Aqui eu posso lembrar também o seguinte, ó. Aqui também está um vínculo, né, entre a aceleração angular e a aceleração linear aqui. Tá? Esse é o vínculo mais difícil de vocês perceberem, que é o seguinte: se esse cara começar a girar mais rápido, né, desenrolar esse fio mais rápido, esse cara aqui também está descendo mais rápido. Ele está dando mais fio, o cara vai descer mais rápido. Tá? E o vínculo entre essa aceleração que vai ter aqui para baixo, A, e essa aceleração angular alfa é simplesmente alfa é A sobre R. Tá? Voltem nas aulas de movimento circular para lembrar disso. Então eu vou trocar isso aqui também. Ou seja, esse carinha aqui é A sobre R. Olha o que vai acontecer quando eu substituir isso. Isso vai Você vai poder ficar cortar o R, né? mr ao quadrado sobre 2. Opa, aqui é um quadrado, peraí. Vezes A sobre R ao quadrado. R ao quadrado com R ao quadrado corta. E, portanto, a tração é M sobre 2A. Não depende do raio a tração. Então, agora eu posso substituir tudo isso aqui. E eu vou ficar P é Mzinho G. T é menos M sobre 2A. Que isso é igual a M A. Tudo que é A vai para um lado, MG para o outro. Então, isso aqui vai ficar assim, MG, que é igual A que multiplica M, mais M sobre 2. Portanto, a aceleração é Mzinho G dividido por M mais Mzão sobre 2. Vejam que isso aqui é uma fórmula para aceleração, não é uma fórmula para velocidade. Se eu quiser descobrir a velocidade depois que esse cara desce, eu posso jogar em Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AH, por exemplo, que é a altura com que esse cara aqui vai descer. Isso aqui é zero, então é só botar 2 aqui e H aqui, e vocês vão ver que vocês vão ter exatamente a mesma equação de antes. Então, não importa se eu estou resolvendo energia ou se eu estou resolvendo por leis de Newton. Por que eu resolvi isso aqui por leis de Newton? Para lembrar a vocês que isso vai sempre acontecer. Ó. Sempre que eu tiver fio enrolado em roldana, eu vou ter uma tração que eu não conheço o valor dessa tração, e ela vai vir provavelmente aqui da segunda lei, para a rotação. Somatório dos torques igual a I alfa. Tá bom? Então, agora a gente vai começar a aula. Hoje nós vamos começar a falar de rolamento.
que diferencia uma rotação para um rolamento? Alguém tem um palpite aí? Eu tenho. A Fala. rotação, a gente pode pensar assim, é alguma coisa que gira em torno do seu próprio eixo, certo? Uhum, E um rolamento é alguma coisa que gira, só que ao mesmo tempo se move. tá certo. Exatamente isso. Tá? Então, o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês de rolamento é esse aqui, é de uma bicicleta, uma roda de bicicleta, que está girando nesse sentido, tá? Ou seja, ela está rodando para frente, a bicicleta andando para frente, tá? A roda da bicicleta andando para frente. E o que eu vou ver aqui, ó? Se eu calcular o centro de massa dessa bicicleta, ela está exatamente no meio, tá? No eixo da bicicleta, porque uma roda bem preparada, né? Se ela está bem alinhada, tá? Bem dimensionada, o centro de massa tem que estar exatamente no eixo, senão tu vai ter a bicicleta vibrando, né? Só um minutinho, gente. Professor, por que que o rolamento que a gente conhece se chama rolamento, então, não é alguma coisa mais a ver com rotação? Porque, em tese, o rolamento gira em torno do próprio eixo, né? Assim, eu sei que é uma pergunta Boa meio pergunta. estranha, mas, tipo, Né, não sei te dizer. Por não que teria nada a cadeira ver se com a chama física. cadeira? Não teria nada a ver com a física, no caso. Bom, se tu pensar, as rolinhas, as bolinhas, né, as bilhas que estão dentro, elas rolam, né? Elas não rotacionam, né? Ela gira ao redor, né, do eixo. Mas Tem não razão, é sei, verdade. tá? Não sei te dizer por que chama rolamento e não de rotacionamento, sei lá, tá? Tem que perguntar a vocês que são engenheiros que se virem aí nos nomes que vocês usam. Então, olha só, e a gente vai trabalhar principalmente, a gente basicamente só vai conseguir resolver problemas onde eu tenho um rolamento sem deslizamento, sem derrapar. Porque se derrapar é um samba do crioulo doido. Então, olha só aqui. Se eu pegar um ponto P, né, e começar a rodar essa roda para frente, girando ela assim, sem deslizar, eu vou ver que ela vai pintar aqui e fazer uma mancha aqui de tinta no chão. Eu vou ver que conforme essa roda vai passando, eu vou pintando o pneu de vermelho. Tá certo? E que essa distância aqui percorrida, S, em cima do pneu, é exatamente a distância S percorrida no chão. Isso é o que caracteriza, então, um rolamento sem deslizamento. Tá? Sem deslizar e sem derrapar. E o que eu posso dizer? Ó? Essa velocidade aqui, que é a velocidade do centro de massa, tá? Ele é puramente a velocidade angular vezes R. Isso para o caso sem deslizamento. Isso aqui para a gente vai ser muito importante, isso vai facilitar um monte as nossas contas. Isso significa, então, que o espaço percorrido no chão, né, é o mesmo espaço percorrido na superfície do pneu. Agora, isso eu estou olhando só um ponto aqui. Vamos pegar um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo para avaliar. E o rolamento ele vai ser sempre caracterizado pela combinação de dois movimentos. Um movimento é o movimento de rotação, é o objeto girando em torno do próprio eixo, e um movimento de translação, que é o objeto se deslocando no espaço. O rolamento é a soma desses dois objetos, desses dois movimentos. Então, olha só o que acontece aqui, ó.
Se eu olhar um pneu de bicicleta simplesmente girando, bota a bicicleta de cabeça para baixo e bota o pneu para girar, você vai ver que um ponto na parte de cima do pneu tem uma velocidade que é essa velocidade de rotação, ômega R. Tá? Só que ele é um vetor na direção de x crescente. Se eu pegar um ponto abaixo, eu tenho o quê? A mesma velocidade, só que no sentido de x decrescente, ou seja, uma velocidade negativa. Tá? E no centro, esse objeto está parado, né? Porque é ômega vezes R, se R é zero, o V é zero. Até aí tudo bem? Isso aqui eu estou avaliando a rotação pura. Tá? Se eu olhar a translação, o que eu estou olhando? Se eu olho de fora, sem olhar que esse objeto está girando, eu estou vendo um pneu, né, uma roda de bicicleta, que está andando toda para frente. Então, se eu olho num ponto superior, ele tem uma velocidade V de translação, o meio também tem uma velocidade V de translação, e a base também tem uma velocidade V de translação. Isso se fosse só translação. O que acontece? Eu tenho uma combinação de movimentos entre a translação mais a rotação. E aí o que acontece? Eu vou somar as velocidades, todas. Então, no ponto T, eu tenho a velocidade de translação em cima mais a velocidade de rotação. Melhor, rotação mais translação. Componente de translação, componente de rotação. E, portanto, quem olha de fora vai ver essa parte de cima andando com uma velocidade que é 2 vezes a velocidade do centro da roda. Se eu pego o centro da roda, eu tenho a componente de translação, que é V, mais a componente de rotação, que é zero. Portanto, a roda só tem no centro uma velocidade V. E na base, o que acontece? Eu tenho mais V com menos V. A soma disso dá zero. Então, nesse ponto, que é o ponto de contato, essa roda está parada. Tá? Ou melhor, não é que a roda está parada, desculpa. Esse ponto está parado. Onde há o contato, ele está parado. Isso é o princípio de não ter deslizamento, né? Se houvesse deslizamento, ele não ia ficar parado, né? Ele ia ficar deslizando, derrapando. Ele teria uma velocidade diferente de zero. E isso a gente consegue ver nas fotografias. Olha só isso aqui. O que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é uma foto de uma roda de bicicleta que foi batida em movimento. Então, olha o que acontece. Na parte superior, eu praticamente não consigo ver os aros, né? Por quê? Primeiro, o aro é um objeto muito fininho e que na parte de cima a velocidade é muito alta, é o dobro da velocidade de translação aqui dessa roda. Então, ele borra a imagem. Aqui não é que eu não consigo ver, é que a imagem está borrada. Os aros fizeram um borrão. Pode ver que aqui está nitidamente mais escuro do que aqui embaixo. Já aqui embaixo, olha, onde é o ponto de menor velocidade, e aqui é praticamente velocidade zero, né, eu estou vendo bem marcadinho esse aro. Por que eu estou vendo esse aro bem marcadinho? Porque eu estou vendo exatamente o ponto onde ele está parado. Então, para quem bateu a foto, para quem olhou de fora, a velocidade nesse ponto é zero. Eu não vou fazer as contas. No vídeo do Mauro, ele faz essas contas bonitinho para descrever o seguinte, ó. Ele pega, a gente sabe escrever a posição R em relação ao centro de massa de um ponto aqui, R cosseno, x cosseno de θ, x é igual a R cosseno de θ
cosseno de ômega t, desculpa, e y é r seno de ômega t, aqui é a mesma coisa, ele escreve para 2 pontos, e aí ele consegue mostrar, tá, que o movimento desse ponto, né, é uma linha reta, então ele consegue fazer isso, mostrar que a trajetória de um ponto da bicicleta, tá, de y em função de x, é um movimento que a gente chama de cicloide. Que é algo assim, ó. Tá? Então pensa que você pegou uma caneta e colou na ponta da roda da bicicleta e foi andando com a bicicleta e mais escrevendo na parede. Você vai ver esse desenho aqui, que é o desenho da cicloide. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui, ó. Basicamente é isso aqui. Tá? Então essa linha azul aqui dá a trajetória de um pontinho na superfície da roda. Vai fazendo essa marcação. Então vejam, o importante aqui é ter em mente o seguinte: eu vou poder descrever esse problema sempre combinar 2 movimentos. Um é o movimento da roda girando em torno do centro de massa, ou em torno do eixo, e esse movimento é separado, independente, e o outro movimento é o movimento de translação, desse cara indo para frente. E esses movimentos vão todos ser descritos, né, principalmente que eu vou querer trabalhar com aceleração, tá, em termos de forças. Tá? Forças e torques, desculpa. Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou estar olhando só para o movimento de translação. F igual a ma. Quando eu escrever torque, eu vou estar olhando só para o movimento de rotação. Tá? Também não vou demonstrar aqui, tá? Mas em termos da energia cinética desse sistema, é fácil mostrar, o Mauro faz no vídeo, tá, que a energia cinética desse sistema, ele vai ser a soma de uma energia cinética de translação mais uma energia cinética de rotação ao redor do centro de massa. Então, se eu pego uma roda de bicicleta e jogo ela para frente, que ela está andando, uma bicicleta andando, a roda da bicicleta tem uma energia de translação e uma energia de rotação ao redor do centro de massa. Basicamente, isso vai ficar mv² sobre 2 mais I, momento de inércia, sobre 2 v ao quadrado sobre r ao quadrado, que é o ômega ao quadrado, mas eu estou escrevendo v ao quadrado sobre r para botar aqui que você já vai poder botar esse v em evidência. O Mauro faz isso com bastante cuidado. Olhem isso nos vídeos deles, que vai... tem que fazer um monte de desenho muito chato que come um tempão da aula. Eu prefiro trabalhar com resolver exercícios. Tá bom? Ou também entender o que isso significa. Então, olha só. Imagina que eu vou promover uma corrida. Hoje até o Carlos está quieto. Prestando tudo atenção, bem? né? Então, O professor vai passar hoje também alguma coisa sobre a velocidade com deslizamento? Ou só quinta-feira? Não, deslizamento não vou... A gente não vai trabalhar, tá? Não vai cair provavelmente nada sobre deslizamento. Tá? Vai ficar só com rolamento mesmo. Tá certo, beleza. É que o professor tinha comentado, né? Que a velocidade sem deslizamento era aquela lá e tal. Eu pensei que talvez a gente ia trabalhar com...
A questão toda é que quando eu for... Depois fica claro como que você resolve para o problema com o deslizamento. Tá? Todo o problema que vai acontecer na hora de avaliar os problemas e de calcular, né, acelerações, o que acontece, esse aqui é um problema, por exemplo. Ó. Se isso aqui não rolasse, qual que é a aceleração que ele tem para baixo? Como é que você resolveria esse problema sem rolar? Seria zero se não tivesse aceleração, porque ele não ia estar girando? Não, se ele não rolasse, se fosse uma caixa em vez de ser um bloco redondo, como é que você ia fazer isso? E sem atrito? Ou mesmo com atrito? Seria a mesma ideia da segunda lei de Newton? Ou não? É isso. O que você ia fazer? Ó? Pensa assim, problema para cá, onde eu tenho uma caixa. Tá? O que você ia fazer para resolver esse problema? Diagrama de forças. Peso, normal, força de atrito. Não era isso que você ia fazer? Sim. E aí você ia ver que aqui ia ter uma aceleração para cá, que ia estar relacionado com essa componente X aqui do P, menos a força de atrito. Tá bom? O que Daí se eu acontece? tivesse um sistema quebrado, por exemplo, ele rolasse um tanto depois se ela deslizasse, era basicamente somar esses dois sistemas. Basicamente isso. Tá? Mas o que vai acontecer agora? Ó? O que acontece aqui é o seguinte, o peso, e isso é uma coisa importante, tá? A gente agora vai precisar desenhar as forças exatamente onde elas são aplicadas. Tá bom? Então, o peso age sempre no centro de massa, no centro do objeto. Então, o peso vai agir nesse ponto. A força de atrito age nesse ponto. Tá? E aqui eu vou botar só força de atrito, porque não vai vir ao caso agora se ela é uma força estática ou uma força cinética. Se ele estiver rolando sem deslizar, é a força de atrito estática. Se ele estiver deslizando, é a força de atrito cinética. Tá bom? E aqui tem a normal. Tá? Por que eu não botei a normal aqui ou aqui em cima? Porque agora eu tenho que desenhar as forças exatamente onde elas ocorrem. Por que eu tenho que desenhar onde elas ocorrem? Porque eu preciso calcular os torques. Eu vou precisar calcular R vetorial F, porque esse sistema pode rolar. Tá? O que é esse R? É o ponto do eixo de rotação até a força. Tá bom? Então, se eu desenhar essa normal aqui, por exemplo, se eu tivesse desenhado aqui, eu ia olhar para esse desenho e dizer, essa força aqui provoca torque. Porque eu tenho um R vetorial F e isso aqui não é zero. Tá certo? Se eu desenhar essa força aqui, ela também não tem torque. Porque o R está na mesma direção do N. Então, qual é o produto vetorial de dois vetores paralelos? Também é zero. Por isso que agora eu tenho que desenhar as forças exatamente onde elas são aplicadas. Vejam que agora eu ganhei um complicador. Bom, mas eu não vou resolver isso agora por dinâmica, não. Daqui a pouquinho a gente já vai resolver isso aqui por dinâmica e vai ver que tem mais uma outra forma de analisar o problema. Tem duas formas de analisar esse problema. Tá? O que eu quero saber é o seguinte, ó. Quando esse corpo chega aqui embaixo, qual é a velocidade dele? Tá? Se ele sai daqui com uma velocidade zero, quando ele chega aqui embaixo, ele tem uma velocidade v. Bom? E a pergunta que eu faço para vocês é do que depende essa velocidade agora?
Depende do raio desse cara? Depende da massa desse cara? Se isso aqui for uma roda de bicicleta, ou se for um disco, ou se for uma bola, quem que chega primeiro se eu botar para descer uma corrida, numa rampa? Um disco, uma esfera ou um aro de bicicleta? Todos têm a mesma massa e o mesmo raio. Quem chega primeiro? Palpites? Talvez a forma do objeto também ajude um pouco, ou não? Não sei. Vamos fazer as contas, então. Tá? Então, primeira coisa, ó, vamos estabelecer um eixo de referência, porque como isso aqui vai mudar de altura, muda a energia potencial. Tá? Eu vou botar a energia zero aqui. O professor vai fazer por conservação de energia, então, no caso? Eu vou resolver quem chega com a maior velocidade. Tá? Eu espero que também quem chegou com maior velocidade chegou primeiro, concordam? Sim. Tá bom. Então eu vou dizer que aqui é o meu zero da energia gravitacional. Portanto, aqui nesse ponto eu tenho mgh de energia Certo. gravitacional. Tá? Ou seja, a minha energia mecânica inicial é só energia gravitacional, que é simplesmente mgh, onde m é a massa desse cara. Para essa energia não depende. Tá? Se eu tenho uma esfera, se eu tenho um aro, se eu tenho um disco, todos têm a mesma massa, portanto, todos estão na mesma altura, então todos têm a mesma energia gravitacional. Agora vamos olhar lá embaixo, no final. Aqui no final, eu tenho a minha energia potencial gravitacional, que a gente já viu que isso aqui é zero, a gente definiu como zero. E eu tenho a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação ao redor do centro de massa. Então, o que vai acontecer? A energia mecânica final será mv² sobre 2 mais I ω² sobre 2. Onde esse I, aqui é que está o pulo do gato, né? Esse I depende para cada objeto. Olha só. Vocês conseguem ler as equações aqui embaixo ou está muito pequeno? Sim, tá melhor. Tá? Se for um aro, por exemplo, mais ou menos uma roda de bicicleta, esse I é mr². Se for uma esfera, esse I é 2... Nossa senhora, aqui nem eu consigo ver. É 2/5 de mr². Tá? Vocês não vão conseguir ver aqui o termo, mas aqui é 2/5. Se for um disco, tá? Cilindro ou disco, né? É 1/2 de mr². Tá bom? E aqui eu também posso fazer uma simplificação que é o seguinte, ó. Se ele chegou aqui embaixo sem deslizar, eu posso escrever que ômega é V sobre R. Tá? Então eu vou poder escrever aqui, ó, que a minha energia mecânica final é simplesmente V² sobre 2, que multiplica M mais I sobre R². Como a energia mecânica se conserva, eu posso dizer que esse termo é igual a esse. Então eu posso escrever energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, e eu posso dizer que mgh é igual a V² sobre 2, M, I mais, né? Momento de inércia, R². Daqui eu vejo que a velocidade, vou botar o quadrado que é mais fácil, é 2mgh dividido por
m mais I sobre R ao quadrado. Então, vejam, quanto maior o momento de inércia, menor a velocidade, concordam? Quanto maior for esse I aqui embaixo, dividindo, maior é essa velocidade aqui. Melhor, quanto maior o I, menor o V. Então a gente vê que, primeiro, para o sistema rolar tem que ser algo cilíndrico, né? Não dá para usar esse cara aqui. Tá? Eu vou ter que usar, por exemplo, uma casca esférica, um eixo um disco, uma esfera maciça, ou um disco, ou um aro. Desses, o que tem menor momento de inércia é a esfera maciça. Então, se um dia acontecer de vocês tiverem que apostar uma corrida entre numa rampa, né, onde você tem um disco ou uma esfera, aposta na esfera. A esfera cai mais rápido. Tá? Independentemente do tamanho, né? Se tiver só um exemplo assim, uma moeda caindo e aquelas bola de inflável grande, sabe? A bola de inflável grande vai cair antes, né? Sim. Calma aí, desculpa, repete. Desde que a massa seja a mesma, né? Se tiver uma moedinha, né? Por exemplo, uma moeda normal. Uhum. Sabe aquelas bolas inflável, né? Que a gente compra, Sim. que dá pra encher Sim. com a boca. Não, Então, aí não. mas daí por causa do ar, né? Tá? É que você tem que olhar o Resistência do ar, seguinte, né? eu estou colocando aqui a condição que todos têm a mesma massa e o mesmo raio. Não, tá certo, é. Eles têm que ser do mesmo tamanho e tudo. Então, assim, uma moedinha, uma bola, um balão tem raios diferentes. Tá? Essa velocidade, depois a gente vai ver o seguinte, ó. O que tem em comum todos esses momentos de inércia? É que o momento de inércia ele vai ser sempre assim, ó. I é um alfa mr ao quadrado. Olha para reparar. Aqui o alfa é 1. 1 mr ao quadrado. Aqui o alfa... Oh, perdão, aqui é 1. Aqui o alfa é meio. Portanto, 1 meio de mr ao quadrado. Aqui é 2 quintos. Então, 2 quintos de mr ao quadrado. Tá? Então, aqui, na verdade, o que vai acontecer? Ele não depende do raio, mas depende da massa. Então, se pegar um balão que tem exatamente a mesma massa da moedinha, e se desconsiderar a resistência do ar, esse que é um problema, tá? Eles vão cair com a mesma velocidade, com velocidade diferente só por causa do alfa do disco ser meio e da esfera, da casca esférica, que é 2/3. Tá? Então agora a gente vai tentar avaliar ou determinar a aceleração, né? O rolamento quando tem forças agindo. Porque eu vou querer medir agora a velocidade ou o ganho de velocidade, a aceleração desses objetos. E aí a gente vai ter que avaliar 2 casos. O primeiro caso é o caso não tracionado. O que é o caso não tracionado? O caso não tracionado é aquele onde não tem uma força interna fazendo esse cara querer girar. É uma bicicleta que está descendo a ladeira livremente, sem você fazer força. Esse é o caso não tracionado. O que é o caso tracionado? É o caso onde você está efetivamente pedalando. Quando você bota a bicicleta no plano e você quer acelerar a bicicleta, o que você tem que fazer? Você tem que fazer tração nas rodas. Tá? Ou quando você quer acelerar um carro, você tem que fazer tração no carro. Né?
Quando você quer lá, o Carlos, desatolar a patrola, né, a tobata, tá? Tem que botar tração na roda. Tá? Então, esses são os casos tracionados. Eu vou começar com o caso não tracionado, porque eu acho que é mais simples do que os tracionados. Depois eu faço os casos tracionados. É a mesma ideia de conservação de energia mecânica, assim, o pensamento para um sistema com forças externas e um sistema com apenas forças internas? É a mesma ideia? Para Não, distinguir os não, casos, no caso, para distinguir os casos. não, não. O que vai acontecer? Tá? O caso tracionado, existe uma atração interna. Tá? Ah, perfeito. Mas isso vai ser refletido na força de atrito. A hora que chegar lá, eu te mostro o que acontece. Tá? Vamos começar com esse caso aqui primeiro. Então tá aqui, ó. Eu tenho um objeto, né, um disco. Vamos pensar que é um disco, que é mais fácil. Tá? Que está num plano inclinado, que está um ângulo θ. Quais são as forças que vão agir nesse cara? Vou botar aqui o centro. Então a gente já disse que é o peso. O que mais? A normal. A normal aponta lá na direção do raio. E aqui vai ter uma força de atrito. Tá? Essa força de atrito, se tiver deslizamento, né, se ele estiver escorregando, é a força de atrito cinética. Se não estiver deslizando, é a força de atrito estático. Então, eu vou avaliar o caso não tracionado sem deslizamento. Beleza? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho o desenho. Espera aí. Tá? Então, olha só. Eu vou decompor esse movimento em duas componentes, em dois movimentos, que é o movimento de translação e o movimento de rotação. Tá? O movimento de translação... Olha, ficou feio essa translação, né? Eu resolvo ele usando lei de Newton. Somatório das forças em x igual a m a x, onde eu vou dizer que a minha direção x é essa aqui. Quais são as forças que vão agir em x aqui? O professor tem o peso e a força de atrito, né? Eu tenho o px e tenho essa força de atrito, que é uma força de atrito estática. Tá? Ou seja, eu tenho P seno de θ, é o px, menos a força de atrito estática. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Professor, Oi. tem uma coisa que eu não entendi ainda, talvez não apareceu, mas por que agora eu preciso desenhar as forças exatamente no lugar delas? Por causa do torque. Só por isso? Por causa do Só torque, por daí, no causa caso. disso. Só por Tá causa do certo. torque. Tá? Porque o que acontece nesse objeto aqui? Concorda que ele vai deslizar, ele vai rolar? Tá? Aqui já está Sim. fácil de ver. Imagina que tu tivesse botado uma cola aqui, um eixo aqui. O que ia acontecer com esse cara? Ele ia girar ao redor desse eixo, não ia? Uhum. Aí, quando ele girava ao redor desse eixo, o que ia acontecer? O ponto de contato que era aqui vai virar aqui. E aí ele vai cair de novo. Então, na verdade, o que é o rolamento? É um tombamento sobre o próprio corpo. Tá? E por isso que agora o torque vai ser importante. Já vai ficar claro para você. Ó. Aqui, qual que é
o costume de errar, o erro usual do aluno? Primeiro aqui, né? P é mg. Então, isso aqui é mg seno θ menos força de atrito estática igual a m, aceleração do centro de massa. O que acontece? Só um minutinho, gente. O que acontece aqui? A força de atrito, quanto que vale a força de atrito estática? Ela vale a normal vezes o coeficiente de atrito estático, né? Mas essa seria a força máxima, perdão. A força de atrito estática máxima. A gente não sabe quanto ela vale em cada ponto, a não ser que ela seja dada, né? Exato. A força de atrito estática, ela é menor e igual ao μ estático vezes a normal. O que te garante que aqui eu estou no valor máximo dela? A princípio, nada. Nada te garante. Então, eu não consigo dar o valor dessa força por hora. Tá? Olhando para cá, olhando como eu costumo usar as leis de Newton, eu não consigo resolver isso. Eu vou precisar de... tivesse o valor das outras coisas, né? Tudo o resto. Daí o professor conseguiria isso lá, a força estática ali, a força de atrito estática. Mas daí teria o problema inteiro. Se eu tiver aceleração, eu consigo calcular a força de atrito, de fato. Tá? Mas aí o problema não estaria te pedindo aceleração, né? Ele teria que te dar, eu teria que medir. A questão é, eu consigo resolver esse problema sem ter aceleração agora. Tá? Então aqui eu avaliei o problema de translação. Agora eu vou avaliar o problema de rotação. Tá? E aqui é o detalhe, ó. Se eu estou trabalhando em relação ao centro de massa, eu tenho que fazer tudo em relação ao centro de massa. Tá bom? Então, a rotação em centro de massa, eu vou escrever o seguinte, ó. Somatório dos torques é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular. Mesma lei de Newton. Uma para translação, outra para rotação. Tá bom? E agora é calcular os torques. E é o torque de todas as forças que estão agindo no sistema. Então, eu tenho que calcular o torque da força de atrito, mais o torque da normal, mais o torque da força-peso, e isso é igual a I do centro de massa vezes alfa. Tá bom? E agora vem o seguinte, ó. O eixo de rotação é esse, né? Quanto que é o torque de uma força aplicada no eixo de rotação? Zero. Zero, né? Lembrando, isso, torque é R vetorial F. Se R é zero, o torque é zero. Tá? Portanto, isso aqui é zero. Quanto que é o torque da normal? Seria esse R, a gente precisaria saber esse R, o raio, no caso? O R é o raio do objeto, tá? Só que aqui o que acontece? Para onde que está o vetor R? Tá para cá, né? Esses vetores são paralelos. Quanto que dá o produto vetorial de um vetor paralelo? Dá zero, né? Dá zero. Sobrou o quê? Força de atrito. Tá? Então, o torque da força de atrito, tá? Vejam que esse é um torque negativo, porque ele está no sentido horário, usando regra da mão direita, bota os dedos na direção do R e fecha na direção do F. Tá? Esse torque é negativo. Não vou explicar isso aqui agora, porque assistam o vídeo da segunda aula, está bem explicadinho. Então, o torque da força de atrito é menos R força de atrito estática. E isso Professor, é igual a... Oi. Posso só tirar uma dúvida bem rápida?
Por que para trabalho a gente usava o cosseno e agora a gente está usando sempre o seno? É que eu já vi alguns vídeos que ele começou a usar o seno daí. Ele falou, mas eu não entendi ao Calma. certo. Cuidado, torque não é trabalho. Eu sei, mas por que essa Trabalho é um diferença? produto escalar. Torque é o produto vetorial. Tá certo. Tá? Entendi a ideia. E aqui é o I do centro de massa vezes alfa. Como o objeto é um disco, né? O I, bom, eu vou deixar aqui aberto, vou deixar assim. I do centro de massa vezes alfa. Tá? Bom, agora eu tenho duas equações. Com duas incógnitas. Aqui eu não sei a força de atrito e não tenho a aceleração. E aqui eu não tenho a força de atrito e não tenho o alfa. O I do centro de massa eu vou dizer que eu tenho porque, dado o objeto, tem que dar a massa e tem que dar o raio. Tá? Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fazia em leis de Newton. Eu montei duas equações com mais de duas incógnitas, né? Porque eu tenho alfa e A. Eu tenho que achar o vínculo entre elas. Qual é o vínculo entre o alfa e a aceleração do centro de massa? Só lembrar, Pera, gente. perdeu o senhor. O que você perguntou é que cortou um pouco. Qual é o vínculo, né? Alfa e centro de massa, eles têm algum vínculo. Ou aceleração do centro de massa, desculpa. Tá? Qual que é o vínculo entre eles? Eles são iguais? Se dividir pelo raio, se não me engano, é. Exato. Tá? Então, o alfa é a aceleração do centro de massa dividido pelo raio. Então, aqui eu vou poder escrever assim, ó. Força de atrito estática é menos I do centro de massa, tá? Tem um detalhe, peraí. Aqui tem que cuidar, tá? Porque é o seguinte, ó. Alfa positivo é rotação em que sentido? Porque Horário. eu botei um sinal negativo aqui, tá? Então, alfa positivo é uma rotação em que sentido? Horário ou anti-horário? Tá? Regra da mão direita. Tá? Positivo é para fora. Portanto, sentido anti-horário é positivo. Sentido horário é negativo. Só lembrar que é o contrário, né? Só lembrar que é o contrário é ótimo. Tá? É só lembrar da regra da mão direita. Tá? Polegar para cima é positivo. Então bota aqui no coisa, bota polegar para cima, fecha a mão, você vai ver que você está girando a mão no sentido anti-horário. Mais fácil. Tá? Então, olha só. Se essa aceleração está girando no sentido horário, esse cara é negativo. Então, menos alfa é a aceleração do centro de massa vezes R, porque essa aceleração é positiva para cá. Esse é um cuidado que tem que ter com o sinal, porque esse sinal vai fazer diferença na hora que eu substituir as equações. Tá? Então, olha só, a força de atrito é menos I do centro de massa vezes alfa sobre R. Tá? Mas menos alfa é isso aqui. Portanto, a força de atrito estática é I do centro de massa, alfa, sobre R ao quadrado. Opa, alfa não. Aceleração do centro de massa. Esse I do centro de massa que o professor está falando, a gente pode pensar como I do objeto, né? É do objeto, claro. Tá certo. Tá? Mas o que eu quero dizer com o centro de massa, tá? É que o eixo passa pelo centro de massa. Tá legal? Sim. Bom, agora eu posso pegar essa força que eu conheço e colocar aqui. Então eu posso vir aqui, ó.
e escrever mg seno de θ menos força de atrito I do centro de massa, aceleração do centro de massa, sobre R ao quadrado, que isso é igual a m, aceleração do centro de massa. Jogo isso aqui para cá, manipulo um pouquinho, e vocês vão ver que a aceleração do centro de massa é mg seno θ dividido por m mais I do centro de massa sobre R ao quadrado. Tá certo? Dá para simplificar mais um pouquinho? Eu posso pegar esse m e escrever isso aqui assim, ó. mg seno θ dividido por m em evidência, 1 mais I do centro de massa sobre mr ao quadrado. Por que eu escrevo assim? Porque lembra que eu falei para vocês que o momento de inércia é alfa vezes mr ao quadrado, sempre? Então o mr ao quadrado ele já está aqui. Saca? Então eu só vou cortar e só vou ficar com alfa, é 1 mais alfa. E esse m corta com esse m. Ou seja, a aceleração do centro de massa é g seno θ sobre 1 mais I em relação ao centro de massa sobre mr ao quadrado. Beleza? Professor, eu dei uma bugada no mr ao quadrado ali com o I do centro de massa. Esse aqui? É, nessa que você fez M1, mas... Ah, tá. É que é assim, ó. O que eu tenho ali é assim. M mais I sobre R ao quadrado, né? Sim. Tá? Então eu vou fazer assim, eu vou dizer que isso aqui é igual a M mais I dividido por R ao quadrado. Eu vou multiplicar por M e dividir por M. Aqui esse termo. Mudei alguma coisa? Não, você está multiplicando por 1, tecnicamente. Eu estou multiplicando por 1, né? Só que agora eu tenho M aqui e M aqui. Então eu posso escrever esse M em evidência. M, boto em evidência, então fica 1 mais I dividido por R ao quadrado vezes M. Só que daí eu escrevi ao contrário para ficar mais bonito. MR ao quadrado. Entendi. Valeu, Sacou? professor. Saquei. Essa foi uma forma de ver o problema. Tem outra. Tá? E vocês vão ter que sempre escolher aquela que é mais conveniente para o problema. Tá? Essa aqui é muito simples. Né? Olha o movimento de translação, olha o movimento de rotação, tá? E junto as duas equações, porque o que acontece? Eu não sei o valor da força de atrito estático. Carlos, o que ia acontecer se fosse força de atrito cinética? Ele poderia deslizar, né? É porque ele só seria cinética se ele estivesse deslizando, necessariamente, né? Tá? Se ele está deslizando, eu não tenho mais esse vínculo da aceleração angular com a translação, concorda? Com a aceleração linear. Porque ele desliza. Tá? Em contrapartida, se a força de atrito é cinética, a força de atrito cinética é um número, μ cinético vezes a normal. Então eu não preciso vincular essas duas equações, a rotação com a translação, porque esse número aqui é definido, é μ vezes a normal. Tá? Então eu consigo calcular essa aceleração. O que vai acontecer? É que além disso eu posso calcular um alfa de rotação, que eu posso tirar daqui, porque esse valor aqui também, essa força de atrito aqui também vai ser conhecida, porque é a força de atrito cinético. Agora eu vou resolver esse problema por outra ótica. Esse problema, essa forma que eu resolvi agora é a mais fácil. Tá?
Mas vai ter problemas onde isso não é possível resolver por essa forma. Eu tenho que interpretar o problema de outro jeito. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o problema que eu tinha era esse. Tá? Vou fazer o diagrama de forças aqui rapidinho. Então, eu tenho... Aqui eu tenho o peso. Aqui eu tenho a normal. E aqui eu tenho a força de atrito estática. Tá? Essa forma de pensar só é possível nas rotações sem deslizamento. Tá bom? Como é que eu vou interpretar esse problema? Em vez de olhar o movimento, tá, em torno do centro de massa, eu vou olhar em movimento em torno deste ponto. Então, o meu eixo de rotação é esse aqui. E eu vou dizer o seguinte, esse sistema não tem translação, ele só tem rotação ao redor nesse ponto. Porque o que vai acontecer? Esse sistema ele vai girar para cá, né? Ele vai ter uma aceleração para cá, e assim que ele começa a girar, o que acontece? Esse ponto muda para cá. E aí ele gira de novo e o ponto muda para cá. Tá? Então é como se eu tivesse pegado esse cara e estou olhando ele fazer esse movimento aqui, ó. O eixo está aqui fixo e ele está fazendo esse movimento aqui. Beleza? Beleza. Tá certo, então essa forma de resolução, ela funciona quando ele está na borda, dá para dizer, do objeto, então. Ele sempre tem um contato, né? Objetos cilíndricos ou esféricos, né? Circulares, tá? Ele sempre tem um ponto de contato, né? Só. Tá? Então, essa abordagem vai ser sempre possível nos objetos circulares, quadrados também, mas aqui nos circulares é mais evidente. E é importante você pensar que só funciona quando não tem deslizamento. O que eu mostrei antes funciona inclusive se tiver deslizamento. Essa forma de pensar é só se não tiver deslizamento. Porque o que vai acontecer agora? Agora eu só vou aplicar uma equação, que é a segunda lei de Newton de rotação. Então eu só preciso fazer somatório dos torques, igual a I vezes alfa. Quais são os torques? Eu tenho o torque da força de atrito, mais o torque da normal, mais o torque da força-peso, e isso aqui é igual a I alfa. Quem aqui é igual a zero? Nesse caso daí, como o professor está olhando para o eixo, como esse pontinho vermelho embaixo, a força de atrito seria zero? Ou não? Nesse caso, como a força de atrito está sendo aplicada no eixo... E a normal também, no caso. E a normal também. Tá certo? Então eu vou ficar com um problema que é simplesmente o torque do peso é igual a I vezes a aceleração angular. O que acontece? Lembra que a gente usou aqui e escreveu antes I em relação ao centro de massa? Agora esse I Sim. não é em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, porque por onde que passa o eixo agora? Por fora, né? Tipo, Ele por fora, pensar, então. na extremidade. Tá? Então eu desloquei esse eixo que era daqui para cá, de uma distância D. Seria aceleração tangencial agora, então? Não tem a ver com aceleração tangencial, agora porque eu estou olhando só
o momento de inércia desse cara, tá? Então eu só estou dizendo assim, ó, quando eu, em vez de olhar essa rotação ao redor desse eixo, veja que o problema físico não mudou, eu só estou mudando a forma de olhar para o problema. Tá? Em vez de olhar que eu tenho um sistema que está girando ao redor desse eixo, eu estou olhando para um sistema que está girando ao redor desse eixo. Tá? E só desse eixo. Então eu estou olhando só uma fração, assim, 1 milésimo de segundo desse sistema que é ao redor desse eixo. Por que eu só posso olhar para 1 milésimo de segundo? Porque depois, 1 milésimo depois, o eixo mudou de lugar. O eixo que estava aqui veio para cá. E depois vai vir para cá. Tá? Então eu tenho que olhar esse pedacinho só num ponto. Mas se eu quero para calcular a aceleração, vocês vão ver que ele vai me funcionar. Tá? Então eu preciso calcular o momento de inércia em relação a esse eixo verde aqui. Esse eixão aqui que eu botei. Para isso eu vou usar uma coisa que está no vídeo, que é teorema dos eixos paralelos. Tá? Ou TEP. O que diz o TEP? Ele me diz o seguinte: sempre que eu pegar o eixo que passa pelo centro de massa, que é o que está tabelado, e deslocar ele de uma distância d, o novo momento de inércia é o momento de inércia daquele eixo que estava pelo centro de massa, mais md ao quadrado. Tá bom? Então, sempre que eu pego lá, o meu eixo estava aqui, eu troquei o eixo de lugar, eu tirei ele daqui e passei para cá. Tá? Eu podia ter passado ele aqui para o meio, se fosse um problema que fosse de interesse. Tá? Então, esse D seria, sei lá, R sobre 2. Tá? Aqui eu passei ele para a extremidade, então esse D é o R ao quadrado. Ou seja, esse momento de inércia é o I do centro de massa, mais MR ao quadrado. Tá bom? O I do centro de massa, se eu não me engano, é mr ao quadrado sobre 2, né? Se for um disco, por exemplo. Então eu tenho que somar esse mr ao quadrado aqui para esse problema. Outros problemas tem que ver para onde que eu mudei o eixo. Então o que vai acontecer? Vamos lá. O torque da força-peso eu tenho que calcular R vezes o peso vezes o seno do ângulo entre R e θ. Ou seja, seno de θ. E isso é igual a I, que é esse cara aqui, I do centro de massa, vezes vezes não, mais mr ao quadrado, vezes alfa. Tá? Então eu vou calcular para o alfa aqui, isso vai ficar alfa, que é igual a R, G, seno de θ, dividido por ICM mais MR ao quadrado. Opa. Aqui faltou um M. MR. Tá bom? E agora eu posso lembrar que esse alfa é a aceleração do centro de massa sobre R. Porque o problema é o mesmo do outro. Tá? Aquela aceleração que eu vou ter lá naquele eixo é isso aqui. Então eu posso substituir direto. Então a aceleração do centro de massa dividido por R é igual a R, M, G, seno de θ, dividido por ICM mais MR ao quadrado. Esse R que está dividindo passa para cá ao quadrado. Então vai ficar A do centro de massa é
MR ao quadrado G seno θ dividido por ICM mais MR ao quadrado sobre 2. Aqui, dá para eu fazer uma manipulação... Aqui sobre 2, não sei de onde eu tirei sobre 2, não. Tá? Aqui dá para fazer uma manipulação seguinte, ó, para escrever da mesma forma que eu escrevi antes, porque esse MR ao quadrado pode passar para cá que está multiplicando, dividindo esse cara, todo mundo. Então pode ficar assim, ó, G seno de θ dividido por 1 mais ICM sobre MR ao quadrado, que é exatamente o que a gente tinha obtido antes. Tá certo? Entendi. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Provavelmente vai ter um problema da lista, que é um caso desse aqui, ó. Isso aqui para vocês de automação é super interessante. Tá? Imagina que eu tenho um degrau aqui de altura H. Tá? E você tem uma roda aqui. Então, isso é um problema de automação, né? Imagina que eu tenho uma roda aqui de raio R, que é maior do que H. Tá? E eu preciso saber o seguinte, qual é o torque do motor para que essa roda consiga subir esse degrau. Fazer esse sistema girar aqui para ele subir nesse degrau. Tá? A única forma de você resolver esse problema é se você interpretar que esse sistema está girando ao redor desse ponto. Que é o que vai acontecer. Para ele subir esse degrau, essa roda tem que fazer isso, né? Para ele gerar, ela tem que fazer... Oi? Perdão, pode continuar, depois eu pergunto. Não, pode falar, pode falar. Esse que daí o professor falou que a gente tem que deslocar o eixo, né? Seria então R menos H? Não, o eixo vai se deslocar de uma distância D, ó. Porque é desse ponto para esse ponto. Mas eu não poderia usar o eixo na horizontal, né? Eu teria que usar na vertical, então, o eixo. Não, o eixo de rotação, esse sistema, ele gira ao redor desse ponto, né, o Carlos? Aqui, ó. Tá? Então ele vai girar ao redor desse ponto. Esse eixo, ele está entrando no... O eixo está entrando no plano da tela. Ah, tá. Eu tenho que olhar como se fosse literalmente o eixo mesmo. O eixo, claro. É o Achei eixo que de era rotação. eixo X, eixo Y, entendeu? Não. Perfeito. É o eixo de A rotação. ideia. Tá? É o eixo ao redor de onde o objeto gira, ou rotaciona, né? Então ele rotaciona ao redor desse ponto. Tá? Fiz o tracionado, o não tracionado, vamos fazer o tracionado agora, para a gente entender. Então seria mais ou menos, a maioria das vezes seria o raio, né? Que a gente geralmente vai querer deslocar o eixo para uma extremidade, né? Dificilmente a gente vai deslocar para o meio algum ponto aleatório ali do negócio, né? Tem um problema assim, por exemplo, ó, se tu tens uma rodinha, tá? Onde ela tem um eixo, e esse eixo é que corre em cima de um trilho. Entendeu? Entendi. Tá? Então esse sistema todo gira, e aí tem uns pequenos eixos aqui, então esse sistema gira ao redor desse eixo. Tá? Mas daí é um outro probleminha, aí, de novo, tem que avaliar caso a caso, né? E por fim eu tenho o caso tracionado. Vamos para a próxima página, que melhor. O caso tracionado para vocês também é muito mais interessante, tá? Porque o que acontece nele, né? Então existe nele uma força interna que produz um torque. Tá?
Então, eu vou dar um exemplo aqui. O caso mais fácil que a gente tem para estudar isso é o do monociclo. O que vai acontecer aqui nesse monociclo, né? Se ele quer andar para frente, o que ele tem que fazer? Pedalar para frente, né? Então, aqui nos pedais ele tem que fazer uma força. Para onde? Sentido anti-horário. Nesse pedal aqui, se ele quer andar para cá, tá certo? Ele tem que fazer uma força para onde nesse pedal? Pra trás. Qual pedal, Pra professor? direita. Nesse pedal aqui, ó. Ah, cacete, nesse aqui, ó. Para baixo, né? Ele tem que fazer uma força para baixo. Ele tem que empurrar esse pedal para baixo. Então ele tem que fazer uma força para cá, que eu vou chamar de força 1. E nesse pedal aqui ele tem que fazer uma força para onde? Para cima. E aí, Bruno? Para cima? pra cima também. É difícil, né? A gente não consegue imaginar que ele tá fazendo Se essa força. for essa força, ele não vai fazer, né? Ele só vai tirar o peso do pé, né? Nesse caso, sim, tá? Mas faz de conta que ele tá colado ali por imã. Pedal de bicicleta, o tênis é preso no pedal, tá? Vocês não sabiam disso? Ele meio que tem tipo um suportezinho pra fechar o pé, né? Tá. Ele tem um sisteminha de trava que tu encaixa, eles pedalam de sapatilha, não é um tênis normal, né? O ciclista mesmo, tá? Então ele encaixa o tênis e trava nesse pedal. Então quando ele puxa, ele consegue fazer tanto força para baixo, quando ele empurra o pé para baixo, quanto para cima, quando ele puxa a perna para cima. Então, de fato, nesse caso aqui não, porque isso aqui é um monociclo simples, tá? Você não consegue fazer essa força para cima porque ele não está preso. Mas na bicicleta ele consegue fazer essa força para baixo e essa força para cima. Tá bom? Entendi. Então aqui, ó, e que outras forças vão existir nesse cara? Peso. O peso. E a normal com o chão. Então vamos botar esse peso aqui. Nossa, isso é aqui. Ah, tá. Agora dá para ver, né? Sim, sim. Tem o peso desse sistema, tem a normal no chão. E o atrito para a direita. E a força de atrito aqui vai agir para onde? Nesse caso, como o Bruno falou, para a direita. Para cá é força de atrito? É contrário ao deslocamento, né? Ele não vai se deslocar. Perdão, é pro outro lado, porque a roda ela vai girar para lá. A roda ela vai girar para esse lado ali. Então o atrito seria pro outro lado? Ou não? Agora convence o Bruno disso. Eu acho que seria isso, né? Tá? Lembra que a força de atrito ela sempre aponta na direção oposta da tendência de movimento. Se não houvesse atrito, o que ia acontecer com esse pneu aqui, com um ponto aqui no pneu? Ele iria para lá, não é? Sim. Portanto, a força de atrito. Então, a força de atrito é oposta a esse movimento. Então, no pneu, a força de atrito é para frente. Ah, entendi. Tá? E se ele não derrapar, essa força de atrito é estática. Se for sem deslizamento, essa força de atrito é estática. É engraçado que parece que a gente... Pode falar. Relaxa, falei. Parece que a gente quebra o que a gente aprendeu, né? Porque, tipo, se tu for olhar o conjunto no total, ele se movimenta para um lado, né? Só que se tu olhar só o pneu, na verdade, ele tá se deslocando pro outro lado. Você tem que entender que, assim, a cada capítulo desse, nós fomos aprofundando o conhecimento, né? Nós fomos pegando mais detalhes das coisas, tá? Então, veja, a gente começou tudo só olhando como é que eu escrevia um movimento, que foi cinemática. Depois, a gente foi analisar as forças que produziam a aceleração. Aí, depois, a gente avaliou, botou essa aceleração com atrito. Tá? Agora a gente está voltando na situação do atrito, e foi uma coisa que eu lembro que eu friso bem, porque eu sempre friso isso, né? A ideia do atrito, que a gente sempre diz assim, o atrito é oposto ao movimento. E eu falei várias vezes, o atrito é oposto à tendência de movimento relativo entre os corpos. Tá? Porque agora é que começa a pegar, né? Qual que é o movimento relativo? A tendência do pneu era ir para trás, era deslizar. Mas como tem atrito,
Ele não desliza, portanto, esse atrito tem que ir no sentido oposto. Ele tem que ir para frente. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter que calcular. Isso é um problema de rotação. Tá? E eu sei que o somatório dos torques tem que ser igual ao I do centro de massa desse pneu vezes alfa. Tá? E quais são os torques? Aí agora eu tenho que olhar. O torque dessa força F é positivo ou negativo? Façam a regra da mão direita aí. Ele vai estar girando para o sentido anti-horário, né? Se for pensar o pneu. Então vai ser Então, positivo. essa força tende a fazer ele girar no sentido anti-horário. Portanto, essa força produz um torque positivo. E do F2? Como ele está desenhado aqui para cima? Positivo ou negativo? Façam a regra da mão direita, gente. Seria positivo também? Não, seria negativo, né? Faz a regra da mão direita. R para cima. Está saindo também. Igual o outro lado. R para baixo. Está saindo. Tá? Não tenham preguiça de fazer a regra da mão direita. Portanto, eu tenho que fazer esse torque ser mais torque da força 2. O que mais? Mais o torque da força peso, mais o torque da força normal. Tá? Eu não vou nem olhar para o sinal, porque isso aqui vai dar zero. E da força de atrito, é positivo ou negativo? Estaria saindo, né? Por pensar, ou não? R para baixo. F Ah, tá. tá entrando. Ó, o outro estava Peguei a saindo da tela, ideia. tá vindo na minha cara. Agora está indo para a cara de vocês. Tá? Então, eu tenho menos o torque da força de atrito estático. E se ele quer andar para frente, isso aqui tem que ser maior do que zero. Sendo que esses dois aqui são zero. O peso age no eixo de rotação e a normal é paralela ao raio. Então, basicamente, eu tenho que o torque das forças, aqui eu estou embutindo os dois num só, tá? Menos o torque da força de atrito, se ele quer andar, isso tem que ser maior do que zero. Lembrando que esse cara eu não consigo determinar. Direto, né? Tá? E eu também vou fazer a translação. Professor, esse cara, quando você diz, é o FAT, né? O FAT. Oh, desculpa, Ah, tá. é que hoje não tá o mouse e já estava tarde e eu acabei... Tá. Tá. E no caso da translação, quais são as forças que estão na direção do movimento só? A força 1 e a força 2, né? É? Para onde que esse cara vai se mover? Ah, tá. Daí o professor diz o sistema no geral, então. Aí seria a força Isso. de atrito que está em relação ao A movimento. aceleração do centro de massa desse sistema é para onde? É para a esquerda, no caso, junto à força de atrito, né? Paralela A à força força de de atrito. atrito. Portanto, a única força nessa direção é a força de atrito. Ou seja, somatório das forças igual a massa vezes aceleração é força de atrito estática é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Professor, só uma dúvida. Se os pedais estivessem no outro, tipo, por exemplo, no eixo Y, mudaria a forma de analisar o problema? Não sei se o professor pegou a ideia. Peguei. O que Ao que ia invés de estar acontecer, apoiada tá? horizontal. Uhum. O que ele quer dizer é o seguinte, é que se, por exemplo, quando eles estão nessa posição aqui, ó. Isso. Tá? Então, o que que vai acontecer quando eles estão... Oh, droga, peraí. Tá. O que que vai acontecer quando eles estão nessa posição? Tá? Você não vai fazer força para baixo.
Ou força para cima? Força para esquerda ou para direita, né? Você vai fazer uma força para lá, tá? E aqui tu vai fazer uma força para cá. Mas daí o torque também seria zero delas. Não, porque aqui o torque é positivo ou negativo? Nesse caso, o torque é positivo, né? E aqui? Também. Pera, aqui é onde? Aqui e aqui. Desculpa. O torque da força de cima é positivo. Sim, E o torque da força de baixo? também é positivo. Também é positivo. Tá? Se as forças forem iguais, essas forças aqui também estão na direção do movimento. Não estão? Sim, aí Só que nesse são caso seria. Sim. Só que são forças internas. Forças internas não promovem a aceleração do centro de massa. Lembram disso? Ah, então não Essa iria mudar equação nada praticamente. não ia mudar nada, tá? Porque essa equação aqui, né? Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração do centro de massa é o somatório das forças externas. Tem que lembrar lá no capítulo 8, 9. Tá? Então, o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração. Como essa força aqui é uma força interna ao sistema, tá? Elas não promovem a aceleração do centro de massa. Bom, e aqui, né, o vínculo dessa equação, aqui na verdade vai aparecer igual a um I alfa, tá? É que o alfa, sem deslizamento, é a aceleração do centro de massa sobre o raio. Tá? Isso sem deslizamento. Professor, só para confirmar, eu ainda tô meio. Eu ainda tô meio bugado com, com deslizamento e sem deslizamento. É tipo. Não é derrapar, né? É derrapar, é derrapar. Ah, é derrapar mesmo? Ah, tá. É derrapar, tá? Então o que é o deslizamento? Pega naquele carro que o cara queima pneu antes da largada, tá? Isso ele está deslizando, né? Ah, entendi. Então, o que acontece nesse caso? A roda está girando sem ele ter ela tem aceleração angular, ela começa a girar, mas o carro não tem aceleração linear. Ah, entendi. Esse é o caso do deslizamento, que é um Beleza. caso ruim, né? É só cara que Sim, quer tirar onda no semáforo, mas você pensa, por exemplo, arrancadas, carro de arrancada, Fórmula 1, tudo que eles não querem é que o carro deslize, porque você está gastando energia para não produzir nada de útil. entendi. Beleza, valeu, Tá? professor. Estamos em reta final, gente. Então, assim, a prova 4 vai até na semana que vem, começa a semana que vem e vai até domingo. Vai até o dia 26, né? Isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Quinta-feira, eu vou terminar um conteúdo que falta isso aqui de conteúdo, que é só momento angular. Tá? Que é um negócio muito simples, eu posso explicar aqui para vocês. Ó. A gente não tinha momento linear, P igual a M, V? Então, a gente fez várias pontes, né? Então, olha só, V a gente chamou de ômega, A gente chamou de alfa, S a gente chamou de teta, né? F a gente chamou de torque, M era o I. Então, agora, se eu tenho um momento angular, eu vou ter um momento linear, desculpa, eu também tenho uma coisa que a gente chama de momento angular, que é chamado de L, e ela é I, porque é o análogo ômega. Tá bom? Só esse detalhe que nós vamos fazer na aula que vem. E aqui tem mais uma coisa, né? Que era o seguinte: força era dp dt, derivada do momento linear em função do tempo. Tá? Agora, torque é derivada do momento angular em função do tempo. Tá? Mas eu vou explicar isso aí com calma na próxima aula. Beleza, gente? Beleza. Show de Então, bolinhas. por hoje era isso. E na próxima aula a gente faz exercícios. Tá? Termina o momento angular, Tranquilo.
termina o capítulo 11, e aí é fazer a prova e correr pro abraço, tirar umas férias. Se tudo der certo, né? Se Tem der esse certo, ponto também, né? Mas a ideia é dar certo, né? Se o professor for legal e botar a questão fácil, né?